O tema de hoje é muito interessante. O tema de hoje é: descubra qual o único momento que o seu concorrente te atrapalha. Eu não costumo dar muita bola para concorrente não, porque existem algumas pessoas que costumam terceirizar a sua falta de resultado para outras pessoas. Aqui é Sérgio Ricardo, Dr. Venas, eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem as vendas das suas empresas. Existem algumas pessoas que costumam terceirizar a sua falta de resultado para outras pessoas. Então, quem terceiriza a falta de resultado para outras pessoas costuma não botar foco em si mesmo. Então, tem pessoas que falam: Sérgio, o meu problema é meu produto, que é difícil de vender. A outra fala: Sérgio, o meu problema é meu serviço, que é difícil de vender. Aí tem gente que fala: Sérgio, o meu problema é a economia, o meu problema é a política, o meu problema é a doença, o meu problema é meu concorrente, o meu problema é meu cliente. As pessoas que terceirizam a culpa do seu insucesso, da sua falta de sucesso para outras pessoas, para outras situações ou circunstâncias, estão cometendo erros muito grandes, porque essas pessoas estão colocando a culpa nos outros e se posicionando de uma forma como não sendo a pessoa responsável pelo problema. Se uma pessoa diz que a culpa é do outro e diz que ela não faz parte do problema, se ela acredita não fazer parte do problema, ela não faz parte da solução. Se a culpa é dos outros, ela não tem culpa nenhuma, ela não pode fazer nada, ela virou um refém da vida. E a grande sacada é nós entendermos e assumirmos a autorresponsabilidade, que a responsabilidade é nossa, que nós temos que fazer a nossa parte. Quando eu entendo que o cenário externo pode ajudar ou pode atrapalhar, mas que eu sou responsável pelas nossas soluções, e isso faz toda a diferença, o primeiro passo é nós entendermos o nosso papel em uma determinada situação. Quando a gente entende o nosso papel e a gente consegue fazer o que tem que ser feito, os resultados começam a aparecer. Então o tema de hoje é: único momento em que o concorrente nos atrapalha. Tem gente que usa até a seguinte expressão para mim: Sérgio, o meu concorrente é desleal. Eu falo: cara, ele não é desleal não, ele só está fazendo o papel dele, pô. Ou ele está oferecendo muitas vantagens, ou ele oferece mais vantagens que você. Se isso está acontecendo é porque ele está fazendo o papel dele, ele está fazendo bem o dever de casa, ele está sendo competente, está cuidando bem dos potenciais clientes. Ou se Sérgio, mas ele oferece muita vantagem e oferece preço muito baixo, ele vai acabar quebrando. Beleza, é problema dele. Deixa ele fazer a parte dele e isso obriga você a fazer cada vez melhor a sua parte. Então, não existe concorrência desleal. E tem gente que fala: Sérgio, mas eu fico irritado porque o cliente promete coisas o meu concorrente promete coisas erradas. Tá errado? Eu falei: ok, eu concordo. Se ele continuar mentindo, se ele continuar prometendo o que ele não entrega, ou ele vai quebrar, ou se ele cometer erros muito grandes, ele vai ser preso. Mas o problema dele, para de olhar do seu concorrente. Para de olhar, né? Outro dia eu comentei isso, não sei se alguém aqui joga tênis. No tênis, você é treinado que você tem que ficar o tempo todo com o olho na bola. Digamos que eu esteja jogando tênis e o meu adversário esteja lá, naquela parte de lá, do outro lado da rede, né? Se eu jogar olhando para o meu adversário, eu vou errar. Um dos segredos do tênis é você estar sempre com o olhar na bola, na bolinha amarela. A bola vai, ela volta, quando a bola está vindo eu armo para dar a minha jogada, quando a bola vem aqui, eu tenho que estar olhando para ela, eu bato nela e devolvo a bola. É claro que quando a bola está vindo, eu dou uma olhada de rabo de olho para ver onde o meu adversário está, mas eu não posso tirar o olho da bolinha. Se eu tirar o olho da bola, eu vou errar a bola. Então tem um monte de gente, um monte de empresários que ficam tão incomodados com o concorrente
que tiram o olho da bola. Tirar o olho da bola é tirar o olho da sua empresa, como se vigiar o seu concorrente fosse fazer você melhorar. Então, vou dizer o seguinte, o único momento que o concorrente te atrapalha é quando você se torna incompetente. O único momento que teu concorrente te atrapalha, quer dizer, atrapalhar ele pode atrapalhar, ok. Mas o único momento que o seu concorrente atrapalha muito, o único momento que o seu concorrente te prejudica, é quando você fica incompetente. Quando você faz muita coisa errada ou quando você não faz as coisas certas. Quando você não gera valor. Entendeu? Então, o seu concorrente te atrapalha muito, seriamente, é quando você não faz o que deve fazer. Se você se preocupar com a sua empresa, se você assumir a postura de fazer o que deve fazer, se você se desafiar a jogar um jogo mais sério, se você se programar para fazer mais do que você deveria, provavelmente o seu concorrente não vai te atrapalhar tanto. Ele pode fazer o que ele quiser lá. Geralmente tem espaço para todo mundo. Geralmente tem espaço para todas as empresas terem resultados, uns mais, outros menos. O que você tem que se comprometer é que a sua empresa gere mais resultado. Que a sua empresa seja mais lucrativa, que a sua empresa cresça mais. LTV é uma sigla em inglês para Lifetime Value. Lifetime Value quer dizer jornada, é valor do cliente no tempo, ok? Valor do cliente no tempo quer dizer você não se preocupar só com a primeira venda que você faz para o cliente. Quando você calcula o valor do cliente no tempo, você vende para um cliente, você entrega para ele muito mais do que ele imaginava. E ao entregar, eu uso 2 exemplos já do LTV. O exemplo real, que é quando você analisa o valor do cliente durante o período. Então, quando alguém se inscreve em um treinamento meu, eu não acredito que o nosso relacionamento acabou. O nosso relacionamento acabou de começar, ele começou naquele momento. Então, quando o cliente compra algo meu, eu tenho que entregar mais do que ele imaginava, para ele perceber que vale a pena a beça se inscrever no meu treinamento, gera muito resultado para ele, e dessa forma ele está sempre comprando, ok? Isso me obriga a oferecer mais do que o meu aluno esperava receber, e também oferecer muito mais do que a concorrência, ok? Gera muito valor, é fazer a pessoa perceber que tem que gerar muito resultado para ele. Então, quando o aluno se inscreve no meu treinamento e tem muito resultado, ele para de olhar para a concorrência, porque ele acredita que no meu segmento eu posso ajudar muito a ele. Ok? E eu falo lá de outro exemplo também que não se encaixa muito no LTV, que é continuar gerando valor para quem não comprou. Eu tenho pessoas que se inscrevem nos meus treinamentos que vieram de uma live, curtiram, vai e compra o treinamento quando abre a inscrição. E tem outras pessoas que me seguem há anos. Eu tenho 2 exemplos de alunos que já citaram para mim que me seguem entre 9 e 10 anos. Essa pessoa ficou me seguindo 9 anos sem pagar nada, 9 anos de graça do meu conteúdo gratuito. 10 anos me seguindo, até que chegou um momento que a pessoa estava mais preparada para comprar, que ela precisou de mais ajuda, ela precisou de ter melhores resultados, ela tomou a decisão e comprou. Então, imagina, para uma pessoa me seguir durante 9, 10 anos, quer dizer que ela não se cansou de mim. Se eu estiver me preocupando com a concorrência, eu vou parar de entregar um conteúdo incrível para você. É claro que eu tenho que estar ligado no que a concorrência faz. Porque às vezes o concorrente oferece alguma solução melhor. Né? Tem alguma grande sacada. E com essa grande sacada, você tem que ficar atento. Por exemplo, eu analiso não só os meus concorrentes, para ver se tem. Porque quando eu vejo algum concorrente fazendo uma coisa muito legal, eu falo, poxa, isso é legal. Como é que eu posso fazer isso melhor ainda? Ok? Como eu posso fazer isso melhor ainda? Eu estou sempre analisando, né?
periodicamente o que os meus principais concorrentes fazem, e não só concorrente direto. O nome disso é benchmarking. Benchmark é uma estratégia de você copiar melhorando. Então você analisa o que o concorrente faz, e se você perceber que é uma coisa interessante, você copia e melhora. Você pega a ideia e faz melhor do que ele, beleza? Mas olhar a concorrência é interessante para você ver pontos de melhoria, mas você não pode se deixar impactar por ele. Se a concorrência fez algo melhor, caramba! Como eu posso fazer melhor ainda? Então a concorrência é só um nivelador, é só uma forma de você entender o que o seu mercado faz. Mas você não pode acreditar que ele está te atrapalhando. Você não pode acreditar que está te atrapalhando. Você tem que focar em você. Só que não é focar só no que você faz certo. É você estar analisando o seu dia a dia como pontos de melhoria. Ok? Eu vou dar um exemplo. Os meus treinamentos online, eles eram todos gravados. Quando eu comecei a fazer essas lives, eu percebi que os meus treinamentos gravados, como eram feitos antes, não estavam bons o suficiente. Porque nas lives as pessoas interagiam comigo, eu respondia perguntas, era muito mais dinâmico. Eu percebi que ele tinha ponto de melhoria. Então eu comecei a entregar ao vivo, porque eu percebi que, como eu melhorei, porque o meu conteúdo gratuito antes ele era gravado, não tinha interação. Quando eu comecei a fazer ele ao vivo, o conteúdo gratuito ao vivo, que são as lives, ele ficou, de uma certa forma, muito mais interativo que o meu treinamento completo, pago. O foco é em você, né? Então, o tema da live: o único momento que o concorrente te atrapalha. A resposta é: o único momento que o concorrente te atrapalha de verdade é quando você fica incompetente, quando você não faz o que deveria fazer e quando você não gera valor. E aí eu vou te dar um passo a passo aqui. Número 1, 50%, metade do seu tempo, 50% do teu tempo, você tem que estar focando em aumentar suas vendas. Porque a maior parte dos donos de pequenas empresas que representam o meu cliente ideal, a maior parte do tempo, esses empresários só estão focados em fazer a empresa funcionar, em gerenciar a empresa. E aí perde tempo fazendo o que não deve, o que não é necessário, que tem uma diferença entre se ocupar e produzir. O que é produzir? É usar metade do seu tempo pensando em como fazer a empresa crescer. É aprendendo um método de vendas, é aprendendo a fazer marketing, aprender a fazer vendas. Tem um monte de empresário que chega na sua empresa, não fica nem no balcão, não ouve, não fica no processo de venda porque não sabe, não fica observando a equipe atender os potenciais clientes, seja no balcão na loja, seja na clínica, seja na escola, seja se a sua equipe vende pelo telefone, não fica observando, se tranca lá na sala, fica fazendo no financeiro, fica ocupado entregando o serviço ou o produto que o cliente comprou e não presta atenção nas oportunidades de venda. É como se delegasse para outras pessoas a sua felicidade. A maior parte dos donos de empresas foge do processo de vendas porque não sabe fazer, porque acreditam que vender é uma atividade desqualificada. Não é não. Vender é a atividade principal da sua empresa. Porque se você não sabe vender, a sua empresa não cresce. E se sua empresa não cresce, a sua empresa vai quebrar. Então, a atividade mais importante da sua empresa não é entregar produtos e serviços para quem comprou. A atividade mais importante é vender. Porque mesmo que você entregue bem o produto ou serviço que o cliente comprou, mesmo que você entregue um produto ou um serviço de qualidade, se você não sabe vender, o cliente, os outros clientes não vão comprar com você. Não adianta você entregar muito bem um produto ou um serviço de qualidade para poucas pessoas. Não adianta, a sua empresa não vai crescer. O foco é, claro, entregar bem é uma obrigação. E vou mais além. A sua obrigação é entregar o que o seu cliente comprou de uma forma
mais intensa do que ele imaginava receber. Como é que você encanta o seu cliente? É você entregar mais do que ele imaginava receber. Ok? E quando você faz isso, você é até desleal com a sua concorrência. Porque você entrega mais. Que duas situações acontecem. A maior parte dos donos de pequenas empresas não ficam atentos ao processo de vendas. Eles não ficam porque eles não sabem como vender. Eles pensam que vender é uma atividade desqualificada. E se você pensa isso, a sua empresa está quebrando e você não sabe. Vender é a atividade principal de uma empresa. Uma empresa só cresce se tem muitos clientes. Uma empresa só cresce se ela tá melhorando o processo de vendas o tempo todo. Então essa é a primeira análise. Quanto tempo você passa envolvido no processo de vendas? E aí vem a fase 2. A fase 2 é se você está vendendo muito. Se você está vendendo muito, você está fazendo certo. Se você está vendendo pouco, você está fazendo errado. Porque venda não é sorte. Venda não é talento. Vender muito não é resultado e consequência de um grande momento da economia. Vender muito representa que você sabe o método certo. Se você está vendendo abaixo do que você gostaria, é porque você está usando o método errado. A maior parte das pessoas tem um resultado abaixo do que gostariam, é porque não sabem o método certo. Você ganha pouco porque você está fazendo errado, no método errado. Ok? Quando você aprende a fazer o método certo, o seu resultado vai aumentar. É muito engraçado, né? Vários dos meus alunos falaram isso. Eles montaram empresas por acreditar que bastava abrir uma empresa, bastava ter um bom produto, um bom serviço, bastava trabalhar muito, bastava amar o que faz, que só isso justificaria ter grandes resultados, mas está errado. Ninguém disse para você, quando abri a minha primeira empresa há 20 anos atrás, eu quebrei. A minha primeira empresa, se você conhece a minha história, você sabe, a minha primeira empresa há 20 anos atrás, eu cheguei a ter 220 funcionários e a empresa quebrou, porque eu não sabia o que eu sei hoje. Então, se você não tem os resultados que você gostaria, isso está errado. Não aceite viver com pouco. Eu costumo dizer que a minha especialidade é ajudar pessoas normais a terem grandes resultados. Por isso que tem alunos que falam que eu pareço mágico, bruxo, feiticeiro, porque tem alunos que trabalham demais, antes de entrar no meu treinamento, trabalhavam demais e não tinham resultado. Tem até um caso muito legal do Leandro, da última turma do VT7, ele é arquiteto, ele tem uma marcenaria. Ele falou que assistiu um vídeo meu, ele pensou que eu era um picareta. Ele falou, esse cara, Dr. Vênus, deve ser um picareta, mais um picareta da internet. Ele não é marceneiro, ele não é arquiteto, como é que ele sabe que eu posso dobrar as vendas da minha marcenaria se ele não conhece o meu negócio? Né? Mas por que dá certo? Porque eu não conheço o seu negócio. Apesar de ter feito mais de 100 consultorias, eu já treinei mais de 60 mil pessoas presencialmente. Eu tenho clientes conhecidos como Dell Computadores, Microsoft, o Banco Itaú, Bradesco, Vivo, Unimed, Instituto Embeleze, Wizard, CCEA, algumas das maiores empresas do Brasil. Tem alguém aqui que falou, a Vanessa, cheguei aqui pelo Kaiser. O Kaiser é um cliente, se tornou um grande amigo. O Kaiser já comprou 8 consultorias minhas. Entendeu? Então, de tanto treinar, eu aprendi. Aí os alunos ficam surpresos. Sérgio, o Leandro, voltando ao Leandro, ele achou que eu era um picareta da internet. O irmão dele falou de mim. A amiga dele, que é minha aluna, falou de mim. Ele quis dar um voto de confiança, ele se inscreveu no VT7, que é o meu treinamento mais completo, que está com as inscrições fechadas. Abre daqui a 2 semanas as inscrições. E aí ele falou, eu acho que isso não vai dar certo. Eu vou comprar para ver qual é. Porque tem garantia. Se não der certo, eu peço garantia. Eu devolvo em dobro
o que o aluno pagou, se ele fizer o que eu falei e não der resultado para ele. Ele se inscreveu e com 17 dias de treinamento, ele triplicou as vendas dele em relação ao mês anterior. Triplicou, multiplicou por 3 vezes em 17 dias. Que ele se inscreveu no dia 13 de julho, aí chegou no dia 30 de julho, final de julho, ele comparou o resultado dele comparado com o mês de junho. Então tem muita gente que não acredita que é possível aumentar as vendas, porque olhou, e outra coisa, tem referencial negativo errado. Essas pessoas, a empresa sobreviveu ou está dando lucro pequeno, essas pessoas se acham heróis. Ah, meu Deus, olha só. Cara, podia estar pior, eu estou até bem, né? Tem um monte de gente que quebrou, tem um monte de gente desempregada, eu conheço um monte de gente desempregado, eu conheço um monte de gente na merda, literalmente. Poxa, se eu estou ganhando pouco, eu estou até bem. Franklin Santos é um dos meus alunos do Venda Turbinada VT7, ele trabalha com TI, com tecnologia, especialista em nuvens, em levar as empresas para a internet, para as nuvens. Ele usou uma frase ali que eu uso muito, ele falou que o sucesso é treinável. É porque vocês não foram treinados para ter sucesso. Vocês não foram treinados no método certo que gera resultado. E é por isso que os alunos brincam. Sérgio, cara, parece mal. Olha só, que absurdo de comentário. Parece mágica. O Leandro falou isso. Cara, eu trabalho com marcenaria há 25 anos. Eu pensei que não era possível dobrar as vendas. Fiz o curso do Doutor Vendas, assisti todas as aulas, fiz todas as atividades, fiz direitinho o que o Doutor Vendas falou e minha venda não dobrou não, multiplicou por 3 em menos de um mês. Parece mágica. Mágica não, a única mágica foi fazer o que tem que ser feito. Quando eu falo o que eu vou falar agora, as pessoas pensam que é mentira. O que eu vou falar agora parece mentira. Aprender a fazer a sua empresa crescer, a vender muito, é mais fácil do que você imagina. Porque é um método. É você seguir o método. É só você repetir o que alguém que chegou lá está ensinando. Se você não sabe fazer da forma certa, se você não consegue ter grandes resultados, você está ensinando errado uma pessoa da sua equipe e ela também não vai ter resultado. Então você tem que ter muita atenção, você tem que ensinar da forma certa. Você tem que entregar sempre mais do que os clientes que compraram imaginam receber. Porém, você tem que focar em fazer sua empresa crescer. Quando eu quebrei há 20 anos atrás, eu fui despejado do meu apartamento, eu fui despejada na minha empresa, eu não consegui pagar os aluguéis, foi um sufoco da porra. Tive ameaça de morte, ameaça de espancamento. Chegou um momento muito difícil que eu cheguei a pensar em dar um tiro na cabeça, sabe? Mesmo sendo casado, mesmo tendo uma filha, mesmo acreditando muito em Deus, que eu não conseguia imaginar como é que eu ia sair daquela furada, sabe? Mas graças a Deus eu trabalhei muito, deu tudo certo. E hoje eu ensino as pessoas a não passarem pelo que eu passei. E naquela época, eu peguei dinheiro emprestado com amigos, com família, e não foi para pagar aluguel, não foi para pagar dívida. Eu paguei as dívidas que eu estava urgente, que eu estava sendo ameaçado de espancamento e de morte. As outras dívidas eu não paguei a curto prazo. Eu consegui dinheiro emprestado e todo o dinheiro que eu fazia, eu investia em treinamento e consultoria. Porque se eu pagasse as dívidas, se eu pagasse os aluguéis, se eu pagasse cartão de crédito, eu não ia conseguir pagar todo mundo e eu continuava sem saber o que fazer. Ok? Eu continuava sem saber o que fazer. Eu tinha que aprender como vender. Esse foi o segredo. Você só tem que ter disciplina e força de vontade para vir assistir a esse conteúdo todo dia e colocar em prática. Mas tem muita gente que tem preguiça. Tem muita gente que fica abrindo mão dos seus sonhos porque dá muito trabalho. Dá um trabalho ganhar dinheiro, dá um trabalho estudar,
Dá um trabalho assistir live. Vou ficar aqui quietinho, esperando a vida melhorar sozinha para eu ter sucesso e ter a vida que eu sempre sonhei. Botar a culpa do nosso resultado nos outros, isso é terceirização de culpa. Qual é o único momento que o nosso concorrente atrapalha muito a gente? Esse único momento acontece quando a gente é incompetente, quando você é incompetente. Se você estiver gerando muito valor para o seu cliente, ok? Se você estiver eliminando as objeções de compra dele, se você souber quem é o seu cliente ideal, se você estiver oferecendo mais do que ele espera receber, se você estiver fazendo um trabalho muito bom, cara, isso é uma historinha que você conta para você, para justificar o teu resultado pequeno. Isso não representa a realidade. Se isso fosse verdade, as empresas estavam todas quebradas. Tem muita gente ganhando dinheiro. Os meus alunos estão ganhando dinheiro. Então, cara, você tem que fazer a sua parte. Faz a sua parte. Você não precisa se preocupar com concorrência. Você tem que fazer a sua parte. Desvender, eu falo que a maior parte de vocês que estão perdendo muitas vendas, o seu cliente sai de casa querendo comprar com você, ele sai de casa com dinheiro querendo comprar, e se você não tiver o método certo, você desvende, você convence o cliente a não comprar com você, porque ou você fala demais do que deveria, ou você fala de menos do que deveria, você não dá as informações que o cliente gostaria, ou você fala a coisa errada. Deve ter acontecido com você, eu gosto de dar esse exemplo. Você já teve momentos que você saiu de casa querendo comprar alguma coisa, você saiu de casa com dinheiro, você saiu de casa pronto para comprar, aí chegou numa loja e a pessoa atendeu você de uma forma diferente do que você queria. A pessoa não deu todas as informações que você gostaria de ouvir. Ela não gerou valor. Ela não fez você perceber que realmente você precisava. Você fala assim, caramba, eu estava querendo comprar esse negócio, mas, poxa, pelo que essa pessoa está explicando, nem vale a pena. Ah, não vou comprar não, então não gostei do que essa pessoa falou, ou ela não falou algo que me estimulou a comprar. Que muitas vezes, se isso já aconteceu com você, onde o cliente quis comprar com você e você convenceu ela de não comprar com você, isso acontece com você também. Eu costumo dizer que os clientes compram pelas decisões deles e não pelas nossas. Se você busca vender pelas suas decisões, você está vendendo errado. Você tem que descobrir o que o seu cliente quer ouvir para comprar com você. Você tem que descobrir o que os clientes querem comprar. A minha especialidade é ensinar os meus alunos, é ensinar você a entender o que o cliente quer ouvir para comprar, como adaptar toda a sua comunicação para encaixar no que o cliente quer ouvir para comprar, quais são as principais objeções de compra desse cliente e o que você tem que falar para eliminar essas objeções, o que você tem que falar para gerar valor para o seu cliente perceber que ele vai receber muito mais vantagens do que esperava receber. E dessa forma o cliente percebe que ele vai receber mais do que ele pagou. E dessa forma ele vai querer comprar com você. Porque quando ele compara você com qualquer concorrente, ele percebe que com você ele recebe mais do que os concorrentes. E o que ele vai receber é muito maior do que ele vai pagar. E dessa forma ele vai ver que é muito mais interessante comprar com você do que comprar com os outros. Não é aprender a vender produto. Não é aprender a vender serviço, não é aprender a vender pessoalmente, não é aprender a vender pelo telefone, não é aprender a vender pela internet. O macete, o grande segredo que gera muito resultado, que é o que eu ensino para os meus alunos, é você aprender a entender quem é o cliente ideal com uma chance de compra, o que ele quer ouvir para comprar com você, como adaptar a sua apresentação de vendas para encaixar exatamente no que ele quer ouvir, como eliminar as objeções de compra, e isso faz o seu cliente querer comprar com você. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E se você normalmente
está num local onde você é a pessoa geralmente mais esperta, mais inteligente, que tem mais resultado, você está no local errado. Você tem que conviver com outras pessoas que você também aprende com elas.